Olá! Provavelmente você deve ter visto a informação de que finalmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, vai sair do papel. E deve ter se perguntado no que isso impacta a sua atividade profissional. Eu sou Gisele, advogada na área contratual, e nesse vídeo eu vou trazer os primeiros pontos que você deve observar se trabalha com infoprodutos. Infoproduto é aquele produto que é disponibilizado em meio digital. Pode ser um e-book, um texto em PDF, por exemplo, um áudio, um vídeo, e geralmente ele é comercializado e distribuído na internet. O que então quem trabalha com essa atividade deve se preocupar? Vamos pensar, para que existe a LGPD? Ela surgiu de uma necessidade de dar, ou melhor, de garantir que os indivíduos continuem com autonomia sobre as suas próprias vidas. Eu brinco que a LGPD é uma oitava maior do Código de Defesa do Consumidor. Lá nos anos 90, o CDC revolucionou ao falar que era essencial informar aos consumidores o que eles estavam comprando. Porque até então era muito comum você comprar e só descobrir se o produto estava bom ou não quando chegava em casa. E se alguém tivesse acesso às suas informações, você recebia o produto, o boleto em casa e não tinha nem como reclamar porque não existia pequenas causas. Ou você contratava um advogado, que era algo muito caro e inacessível para a maioria da população, ou ficava pagando aquilo que sequer tinha pedido. Então, hoje, quando se vê o direito de arrependimento na compra fora do estabelecimento comercial, isso foi uma proteção, por exemplo, para esse tipo de prática. Numa época em que só havia telefone e pouca gente tinha acesso à máquina de escrever elétrica. Muito mais raro era acesso ao computador. E internet, eu acho que em 1990 não tinha nem chegado no Brasil. E agora, 30 anos depois, nada mais natural que isso se renove dentro das características da sociedade atual, em que as pessoas já compram e vendem na internet. E que mesmo que elas não digitem as suas informações, é possível saber o comportamento delas. E se você for pensar, essa história que nós temos hoje, você comenta um nome, um assunto, o celular ouve, entende e começa a te oferecer publicidade e produtos relacionados a isso, ou então você digita em qualquer lugar o assunto, ele lê e começa a te oferecer, isso nada mais é do que um direcionamento do que você vai fazer e do que você vai ter acesso. E em algumas informações, como por exemplo, preferência religiosa, etnia, gênero, isso pode gerar até preconceito ou uma discriminação. Quando se anuncia um produto para mulheres de uma determinada idade, você pode, de certa forma, estar excluindo homens ou mulheres de outras idades. É claro que, geralmente, vendedor não escolhe comprador, mas esse tipo de informação é que agora, com a LGPD, vai ter que ser informada a pessoa. Então, toda informação
que torna possível identificar ou tornar identificável um indivíduo, ela é considerada dado pessoal. E a primeira preocupação é que esses dados pessoais, eles são de titularidade da pessoa que gera essas informações. Então, nenhum fornecedor, nenhum anunciante, ninguém pode dizer para uma pessoa o que pode e o que não pode ser feito com as informações referentes a ela. É claro que existem alguns casos, como por exemplo, quando você faz uma compra, você informa o CPF para identificar para quem foi vendido. E aí a nota fiscal é emitida ou o cupom fiscal é emitido, e isso faz com que essa informação fique registrada ali naquele documento que é oficial, e a empresa vai guardar esse documento pelo menos por 5 anos. Então, não tem como a pessoa dizer, não, olha, apaga, não registra que eu comprei um produto seu. Quem no caso guarda esse tipo de informação porque tem uma lei exigindo, o que se fala é que existe uma base legal que legitima a coleta do dado, o armazenamento do dado e proíbe que o dado seja deletado. Esta é uma situação. Se não houver uma base legal para que o dado seja tratado, o tratamento de dados é o nome que a lei dá para tudo que você pode fazer com um dado pessoal. Tem uma lista lá na lei, se você tiver curiosidade, você pode consultar, mas assim, pensa num dado pessoal, está relacionado a ele? É tratamento. Então, o tratamento do dado pessoal, ele tem uma base legal, uma lei que diz que você tem que fazer, ou então você tem que ter um consentimento específico da pessoa para você poder fazer tratamento dos dados dela. E aí que vem a grande novidade, porque pela legislação europeia vem aquela informação, estamos usando cookies, né? Aquelas declaração lá no site. Aqui, ao que tudo indica, para a legislação brasileira, e eu falo ao que tudo indica, porque ainda não foi regulado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma série de questões que a lei deixa em aberto, que provavelmente vão ser alteradas de tempos em tempos. Isso é super normal numa legislação, para ela acompanhar o ritmo da sociedade, ela tem lacunas, cláusulas que não falam exatamente como vai ser, para que os órgãos do governo consigam fazer alterações de tempos em tempos, conforme, por exemplo, a tecnologia vai se aprimorando. Então, quem vai fazer isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ela teve um decreto autorizando a sua constituição, só que não tem decisão nenhuma deles, mas ao que tudo indica, esse consentimento específico vai ter que ser coletado antes de utilizar qualquer informação das pessoas. Trocando em miúdos, se você tem um infoproduto e na comercialização, por exemplo, dele, todos os dados da pessoa são informados para um gateway de pagamento, para uma empresa que processa o cartão de crédito ou que emite o boleto, e você não tem acesso a qualquer informação dessa pessoa, a única preocupação que você tem que ter é que essa empresa te declara que ela está de acordo com a LGPD. E os grandes players do mercado com certeza estão. Ninguém é doido, né? A multa que só vai ser aplicada a
a partir do ano que vem, ela é de 2% do faturamento anual por infração. Quer dizer, se a empresa não agir muito corretamente, é um rombo muito grande. E é claro que essa multa, que é do ano que vem, ela não tem nada a ver com eventuais multas do PROCON, quando a empresa deixar de prestar contas do que é feito com os dados dos indivíduos, que é um ponto que eu já vou falar. Então, voltando lá. Você vende um infoproduto. Esse infoproduto você não tem acesso aos dados das pessoas. A única preocupação é que para quem você vai vender, quem vai ter acesso às informações do seu cliente esteja de acordo com a LGPD. Agora, você além de ter um infoproduto, você utiliza técnicas de marketing digital. Ou, por exemplo, o seu infoproduto é uma isca, é uma recompensa que você oferece numa tela de captura que tem por objetivo ter acesso ao e-mail, WhatsApp, Telegram, sei lá, alguma informação das pessoas. Você vai coletar essa informação, vai armazenar e depois, por exemplo, vai ficar enviando e-mail. Essas ações que você vai fazer com os dados das pessoas, você tem que avisar antes. Antes dela escrever ali o e-mail dela, você tem que avisar o que vai ser feito. E a grande questão é que se você colocar tudo junto, por exemplo, você vai informar o e-mail, eu vou te mandar newsletter e eu vou armazenar e vou ficar te oferecendo o produto. Se você não separa, ou a pessoa entra no pacote, né, recebe tudo, ou ela não tem direito a nada. Então, quando ela entra, por exemplo, numa página de captura, você não pode, pela página de captura, já colher os dados dela, uma tag e um pixel. Você não informou antes que ia coletar isso. Ou você tem que dar alguma possibilidade de ela dizer, olha, não quero cookies, não quero que você fique depois me mandando propaganda, eu só vim ver a sua página para descobrir o que é. Então, esse consentimento prévio, específico, ele é bem importante na LGPD. O quão específico precisa ser, nós só temos condições de afirmar depois que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se manifestar.